Nascido em um planeta alienígena que havia sido devastado pelos Saiyajins há pouco tempo para ser vendido pelo Império de Frieza, nasci como um híbrido Saiyajin, filho de Raditz. No início, eu não entendi o que estava acontecendo. Afinal, minhas memórias ainda estavam aqui. E minha última memória era de estar abrindo um jogo de Dragon Ball, e então uma luz, e aí eu estava aqui. Eu olhei em volta e estava nos braços de uma alienígena azul. Haviam 5 naqueles escombros, e eles me olhavam com desgosto. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu tinha consciência, mas aparentemente eu era um bebê, e em um mundo alienígena. O tempo se passou, e aquele grupo me criou a contragosto. Eu recebia as sobras das comidas, às vezes apenas ossos, e quase sempre precisava caçar algo se quisesse comer de verdade. Aos poucos, eu percebi que era bem forte, e sentia que possuía uma energia estranha em mim. Mas naquela altura, a cauda, a força, o ambiente, as conversas daqueles alienígenas sempre em tom de ódio quando falavam dos Saiyajins, aos poucos eu entendi que de alguma maneira eu estava realmente naquele mundo. Certo dia, algumas naves chegaram ao planeta. Eram oficiais do exército de Frieza, provavelmente oficiais de baixo escalão, vindo ao planeta para terminar a preparação e dominação. Naquela altura, eu já tinha 8 anos. Eu já havia treinado por tempo suficiente, mesmo que da minha própria maneira, para controlar meu ki de melhor forma, e conseguia executar o básico. Meu poder de luta naquele momento seria de 300. Os soldados de Frieza começaram a vasculhar as principais cidades do planeta em busca de tecnologia útil ou qualquer coisa que pudesse valer a pena restaurar ou levar. No meio do processo, eles maltratavam e lutavam contra alguns poucos habitantes que ainda resistiam, incluindo o grupo em que eu estava. Um dos soldados de Frieza atacaria meu grupo e eu inicialmente observaria um pouco longe, mas ao ver a mulher que me deu a luz me olhar com desespero, eu intercederia, voando em direção ao grupo e desviando um disparo de um dos soldados de Frieza. Soldado: Quem é você, pirralho? Eu apenas desceria ao chão e caminharia em sua direção calmamente e com um olhar sério. O soldado apontaria a arma para minha cabeça e eu pararia em sua frente, olhando para cima, vendo ele atrás da arma. Soldado: Você quer morrer, moleque? Saia daqui antes que eu te mate. Eu: Não posso, preciso colocar o lixo para fora. O soldado daria um sorriso raivoso e desconfortável e dispararia, ao passo que eu desviaria no exato segundo e me esticaria, golpeando a barriga dele com um poderoso chute. Ele ficaria com os olhos brancos. Eu daria um salto, ficando na altura de seu rosto, e daria outro chute em seu rosto, amassando o rosto do soldado de pele roxa e afundando o pé na sua bochecha. O soldado ficaria torto para o lado, ainda segurando a arma, e então eu cairia novamente no chão e iniciaria uma sequência de golpes em sua barriga, distribuindo inúmeros socos, afundando a barriga dele aos poucos após quebrar sua armadura. O soldado cairia no chão após cuspir um líquido roxo escuro pela boca e estaria morto. Eu apenas olharia para aquele grupo e veria seus olhares de pavor voltados para mim, e então sairia dali voando. Eu sobrevoaria aquela cidade destruída e veria os vários soldados aterrorizando as pessoas. E vendo a nave principal que estaria no céu, eu carregaria a maior quantidade de energia que poderia na palma das mãos, com um brilho vermelho e uma bola de energia aumentando. Então, eu lanço essa energia em direção à nave, mas antes de atingir, um guerreiro sai da nave em alta velocidade e a energia atinge ele. A energia se expande ao o atingir, gerando uma enorme bola e explosão de energia. Mas aquele soldado segura ela com seus braços abertos e apertando seus dentes enquanto ruge. Vendo aquilo, eu fico impressionado que aquele soldado estivesse conseguindo conter meu ataque. E não só isso, mas ele começava a empurrar de volta, o que me deixa assombrado. Eu olho para baixo e vejo como aquela área está cheia de civis. Sendo assim, eu começo a gritar e elevar meu ki, abrindo os braços e gerando 2 bolas que se distorcem em energia, uma em cada mão, alimentando aquela energia ao máximo que posso, enquanto vejo meu ataque retornar. Eu grito:
Cadeia escarlate. Eu lanço os 2 feixes de energia lançando os braços para a frente e elas criam feixes que vão se entrelaçando e formando um feixe maior de energia que colide com a bola de energia anterior, gerando uma imensa explosão que faz uma imensa rajada de energia e me faz ser empurrado um pouco para trás. Assim que a fumaça da explosão se desfaz, eu vejo um guerreiro com os trajes do exército de Frieza. Sua pele é verde e ele é muito musculoso. Soldado Frieza. Que energia poderosa. Ele diz sorrindo e com os braços abertos. Soldado Frieza. É uma pena que ela não tenha servido de nada. Eu aperto os dentes com raiva e pergunto a ele quem ele é. Soldado Frieza. Meu nome é Rion. Sou capitão dessa tripulação. E você, pela cauda, deve ser um daqueles símios nojentos. Não sabia que haviam mais espalhados por aí. Eu fecho os punhos e analiso meu oponente, percebendo que seu poder de luta é bem maior que o meu, ao passo que ele analisa meu poder de luta com seu scouter. Rion, vejamos. 300. Só isso? Você sequer é um desafio para mim. Eu digo, qual é seu poder de luta? Rion sorri e diz, meu poder é de 900, superior aos seus míseros 300. Você teve sorte até aqui, já que a maioria desses soldados não passa dos 250 de poder. Mas eu não sou um deles. Eu digo, para mim, você parece só uma barata grande, mas ainda uma barata. Não muda nada. Eu olho fixo para ele enquanto penso sobre como poderia vencer ele com meu poder atual. Ao mesmo tempo, ele aparece na minha frente com uma grande velocidade e me ataca com um chute forte que me faz cuspir sangue e sair atravessando alguns prédios enquanto meu corpo se machuca cada vez mais. Eu penso, merda, eu não tive nem tempo. Rion segue atacando enquanto ainda estou atravessando os prédios destruídos, me golpeando na barriga e rosto, enquanto meus olhos ficam borrados e vão ficando brancos com tantos ataques. Rion grita furioso, o que acha dessa barata, hein? Ele segura minha perna e me gira, cortando um andar de um prédio com meu corpo, me chocando contra as paredes, e depois me arremessa no chão, fazendo uma cratera enorme no chão. Eu estou completamente ferido, com ossos quebrados e sangrando muito por toda parte, e minha consciência já não está presente. Rion diz enquanto se aproxima, baixando sua altitude. Que pena. Você não foi capaz nem sequer de me entreter um pouco. Ele chega ao chão e caminha até mim, enquanto carrega uma pequena energia verde na mão. Vou te matar e aliviar essa sua existência miserável. Nesse momento, meu corpo inteiro começa a pulsar e meus músculos começam a aumentar de tamanho sem parar. Meus olhos ficam vermelhos e minha pele começa a escurecer. Rion fala assustado. O que está acontecendo? Ele olha para cima e vê que há uma lua cheia no céu. Não, não. Ele lança a energia em mim, mas ela não me causa nada. Seu rastreador começa a apitar, mostrando que meu nível de poder está aumentando muito. 900, 1500, 2000. Rion se desespera e tenta voar para longe dali, mas eu agarro sua perna, já me tornando Ozaru, e meu poder se fixa em 3000. Rion começa a gritar desesperado, me xingando e chutando minha mão com a outra perna, tentando de livrar de mim. Mas eu aperto mais, quebrando sua perna, e começo a bater ele de um lado para outro, chocando ele no chão e fazendo crateras dos 2 lados, ao mesmo tempo que seu corpo vai se desfazendo enquanto isso. Quando resta apenas sua perna na minha mão, eu solto o que restou e solto um rugido muito alto, gritando para o alto. Todos os soldados conseguem ouvir e ver aquele imenso macaco gigante, além de seus rastreadores, exibirem meu poder de 3000 que superava qualquer um naquela nave. Eu me viro para eles e, encarando eles, abro a boca, formando uma bola de energia vermelha que vai crescendo cada vez mais. Os soldados se desesperam e começam a voar para a nave, enquanto a nave começa a se afastar da cidade. Mas não há tempo. Eu solto uma rajada de poder colossal que parte a nave ao meio, matando boa parte dos soldados. Algumas naves menores escapam, mas os que ficam começam a ser destruídos por mim em uma destruição que dura a noite inteira. Durante várias horas eu destruí tudo ao meu redor. O que sobrou dos prédios,
o que sobrou dos soldados de Frieza e também o que sobrou dos habitantes. Horas se passaram e o amanhã veio, e com isso o macaco gigante se foi. Após um bom tempo dormindo em meio a escombros e corpos destruídos, eu acordo. Minhas roupas se foram, e aparentemente só restou a mim e alguns animais naquele planeta. Eu sobrevoo parte do terreno e não há nada além de escombros e destruição. Eu senti que meu poder mudou um pouco, possivelmente graças a um pequeno Zenkai, devido à quase morte na noite anterior, provavelmente alcançando seus 420. Eu penso, droga. Acabei destruindo tudo. Agora não tem como sair daqui mesmo. Minha barriga ronca de fome e eu decido buscar roupas novas entre os escombros e ir caçar algo para comer. Eu passo os dias que se seguem assim, comendo, caçando, dormindo. Não há mais nada a fazer além de sobreviver. Passam-se 2 meses desde então, e então, durante uma tarde, eu vejo um brilho no céu, e uma nave cápsula entra na atmosfera daquele planeta, indo em direção à cidade anteriormente devastada. Ao ver a nave, eu fico curioso e um pouco apreensivo por já imaginar do que poderia se tratar. Eu penso enquanto vou voando na direção da queda. Deve ser ele. Ele sempre é enviado primeiro. Ele deve ser o cara do reconhecimento. Eu impulsiono mais minha velocidade, apenas para ser surpreendido com um Raditz assombroso, que surge na minha frente em uma velocidade incrível. Eu paro bruscamente, apenas para ter tempo de receber um soco tão potente que me faz despencar, quebrando a barreira do som e em um estrondo, afundando um pouco no chão onde se forma uma cratera ao redor. Meu nariz, boca, meu rosto, tudo está sujo de sangue. Eu me sinto desnorteado, mas luto para me manter firme. Me levanto com dificuldade, e Raditz já está em minha frente, sobrevoando o chão a poucos centímetros. Ele me segura pela cabeça, literalmente segurando minha cabeça em sua mão. Eu tento me desvencilhar, mas é muito difícil, graças ao meu estado e à diferença de força enorme entre nós. Ele desce no chão bruscamente, e então, segurando minha cabeça, ele me choca contra o chão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Em poucos momentos eu já estou em frangalhos. Ele me larga no chão e me olha de cima. Raditz, você me deu uma despesa enorme, garoto. Se importando com esse planeta inútil? Pensa, garoto, pensa. Esse planeta está reduzido a nada por um simples descuido seu. E você me causa todo esse problema por meros alienígenas idiotas. Ele me segura pelo pescoço e me encara nos olhos. Eu te concederei misericórdia por ser meu filho. Você servirá ao exército de Frieza como um cão, até pagar o valor que fez ser perdido aqui. Ele me coloca em seu ombro e vai voando até a nave, e eu acabo desmaiando após tudo aquilo. Eu penso antes de desmaiar. Eu nem tive chance. Após chegar em um dos planetas dominados por Frieza, Raditz me põe em uma cápsula de recuperação, onde eu permaneço por 1 semana. Durante esse tempo, eu sofro mais um Zenkai pequeno, onde meu poder de luta sobe para 588. Após 1 semana, eu finalmente abro meus olhos. Ao ser retirado daquela cápsula e ser ordenado a vestir as roupas do exército, mantendo minha roupa preta interior abaixo de uma armadura semelhante à de Vegeta, eu sou levado até a presença de Vegeta, Raditz, Nappa, Frieza e alguns de seus soldados. Frieza? Então você é quem vem me causando problemas, não é? Qual seu nome? Eu sinto um frio na espinha, ao sentir pela primeira vez em primeira mão o que é realmente estar diante de Frieza. Meu corpo perde suas forças e, sem perceber, eu estou de joelhos. Eu digo com minha voz fraca: eu não tenho um nome. Raditz. Eu apenas o fiz por acaso, não dei um nome ao pobre infeliz. Frieza ri ao escutar isso e se aproxima de mim em sua pequena nave casulo. Frieza. Então eu mesmo o farei. Eu me sinto ainda mais ameaçado com aquela proximidade surpresa. Frieza. Seu nome será Gleice. Frieza põe a mão na minha cabeça enquanto fala meu nome. Não me decepcione, Gleice. Tenho grandes expectativas para você. E foi assim que eu, agora, Gleice,
Me tornei parte do exército do Imperador do Universo. Treinamento? Não. Conhecer mais dos Saiyajins ou de qualquer um? Não. Meu pai ficou obrigado de me ensinar as regras e me instruir por uma semana. E então eu fui enviado para ficar sob as ordens de um capitão em uma nave como aquela que destruí, responsável por preparar planetas. Eu o analisei com meu scouter quando o vi pela primeira vez. Ele não era alto, sua pele era roxa, seus olhos pretos e íris cinza, usava um uniforme com cores verdes e tinha no máximo 1,57, 1,59 de altura. Mas o que realmente impressionava era seu poder. Ele comandava uma frota de naves, não uma nave qualquer como a que eu destruí. Seu poder era de 15.000 e, para mim, aquilo dava calafrios. Eu fiquei sob a supervisão dele, como um de seus subordinados pessoais. Ele era frio, metodista e seguia a Frieza cegamente. Seu nome era Cedra, ou melhor, Comandante Cedra. Cedra, então você é o pirralho que eu preciso educar. Glace. Sim, senhor. Me causava desconforto estar naquela posição, mas os patamares eram muito diferentes ali. Naquele momento eu era uma formiga prestes a ser esmagada. Só me restava ajoelhar e baixar a cabeça. Cedra. Nós estamos nos aproximando de um planeta bem interessante. Ele é cheio de vida, mas há um problema. Cedra olhava à janela da nave enquanto dizia isso, vendo o universo lá fora. Cedra. Esse planeta possui um minério muito valioso e a maior concentração dele está abaixo de 3 das maiores cidades desse planeta. Cedra me olhou naquele momento e antes que dissesse eu já sabia. Cedra, um macaco gigante vai me servir muito bem nesse momento. Meu sangue esfriou naquele momento ao pensar que não era uma história falsa, mas que eu realmente estava prestes a dizimar milhares de vidas a troco de um minério. Minha mente se cobriu em preocupações sobre minha própria alma e sobre o quão terrível eu seria ao fazer algo assim. Cedra, Glace. De repente, tudo cessou e eu apenas olhei para ele sentado em seu assento no centro da nave. Cedra, se você falhar, eu vou matar você da forma mais sanguinária e cruel possível. Eu apenas engoli seco e 2 soldados me retiraram da sala enquanto minha cabeça tentava funcionar. Glace, eu não posso, eu não consigo, mas eu preciso. Se eu não fizer, eu vou morrer. Não se passou muito tempo e o planeta se tornou visível da janela do meu dormitório na nave, e em instantes estávamos entrando em seus domínios. Eu vi as naves menores saindo, enquanto as naves maiores destruíam qualquer defesa que aquele planeta pensava que poderia nos parar. Um mundo que há segundos atrás estava escrevendo sua própria história, agora sendo dilacerado, como uma cobra comendo um pequeno rato. Em poucos momentos, eu fui chamado a uma das comportas da nave, e Cedra estava lá parado na ponta da queda, ainda enquanto desciamos. Cedra, está na hora. Mandem as tropas focarem nas defesas ao redor e evitar o macaco gigante. Glace, espera, Não houve tempo. Cedra me pegou pelo braço e me arremessou da nave. Eu estava em queda livre, com os braços inutilmente cobrindo meu rosto contra aquele vento forte. Eu girava sem parar. Foi quando eu vi Cedra sobrevoando acima de mim, no meio daquelas nuvens. Sua mão brilhou e suavemente ele deixou sair uma bola de energia que iluminou aquele pedaço do céu. Eu só precisei olhar por alguns instantes e meu corpo começou a crescer. De repente, os habitantes daquele planeta viram surgir um macaco gigante vestido com as roupas do exército de Frieza, descendo como um meteoro, prestes a eliminar tudo, e foi o que aconteceu. Com o impacto, eu varri o centro da primeira cidade. Suas armas, seus exércitos, nada pode me parar. Em questão de horas eu já havia devastado as 3 cidades. Aquela energia brilhante desapareceu do céu, e eu apenas lembro de flashes, de estar no alto e então cair até o chão. Ao acordar, eu vi Cedra, sentado em um dos escombros daquela cidade, parecendo admirar meu trabalho. Cedra,
Essa paisagem deve ser familiar para você. Eu me levantei e vi corpos, destroços, algumas crianças chorando em lugares distantes, assim como adultos, e qualquer defesa daquele lugar em frangalhos. Glaci, desgraçado, desgraçado. Minha voz se encheu de raiva, e por instantes eu esqueci quem era Cedra. Senti meu poder crescer um pouco por um curto momento e voei em sua direção a toda velocidade, desferindo um chute contra seu rosto que ele bloqueou com seu braço. Cedra sorriu com maldade e, em um rápido movimento, logo após aquele bloqueio, ele me deu um chute direto na barriga, que me lançou contra mais paredes que se despedacaram. Eu gritei de raiva, dor, desespero, e então avancei novamente sem piedade. Enchi meus punhos com meu ki vermelho, partindo para cima dele outra vez e desferindo todo tipo de golpe que conhecia, sem parar, sem respirar, apenas lutando. Cedra desviava e defendia todos eles com tranquilidade. Cedra, o que foi? Você quer destruir mais ainda? Não está satisfeito, símio? Eu senti mais raiva e desferi mais golpes, mas perdi o fôlego em um instante. Meu corpo enfraqueceu pela rajada de ataques sem fim e minha visão ficou turva. Cedra me desferiu um soco na barriga que me fez curvar e depois uma joelhada no rosto que me fez cair bruscamente para trás. Cedra, não se esqueça do seu lugar, formiga. Ele pisou em meu peito enquanto falava, me fazendo sentir dor. Cedra, você é eficiente para mim e essa é a única razão de estar vivo. Ele parou de me torturar e subiu voando em direção à sua nave. Eu apenas fiquei ali até desacordar outra fatídica vez. Eu me mantive durante os próximos 3 anos trabalhando para Cedra, destruindo civilização após civilização, sendo utilizado como uma máquina de guerra. E era isso que eu era. Uma mera arma, algo a ser usado, nada mais. Naquela altura, meu poder já tinha alcançado as 900 unidades, mas ainda incrivelmente abaixo dos 15.000 de Cedra. Porém, eu tinha um plano meticuloso, sendo refinado destruição após destruição. Um dia, eu iria revidar. À medida que me transformava em Oozaru durante os anos que estive a serviço de Cedra, eu aprimorei minha capacidade de controlar aquela forma. Era difícil manter o papel e destruir tudo quando eu já sentia o peso do que estava fazendo, mas eu precisava ter o sangue frio para chegar onde precisava. Às vezes eu ficava pensando sobre como seria um sonho ter sido enviado para o planeta de Goku e seus amigos e estar naquela terra, em vez de estar vivendo a vida que estava. Sonhar com a liberdade se tornou um dos meus hobbies, por mais irreal que fosse, e um dia o fatídico momento chegou. A destruição estava acontecendo até que me deparei com uma garotinha agarrada à sua mãe, presa nos escombros. A garotinha entrou na frente, olhando para mim com medo, mas sem dar um único passo atrás. Os soldados que ficavam à minha volta riam ao ver a cena, seres vazios que sequer mereciam ser chamados de vivos. Naquele momento, eu hesitei. Eu estava cansado daquilo. Minhas mãos já estavam mais vermelhas que a cor da minha própria energia. Aquilo não era uma vida. Eu me virei, ficando de costas para as duas e encarando aqueles soldados na forma de macaco gigante, rosnando alto. Soldado, que porcaria é essa? Esse macaco tá maluco ou o quê? Aos poucos, minha boca começou a brilhar em vermelho, e antes que os soldados tivessem tempo de se dispersar, eu abri a boca e disparei uma rajada vermelha que desintegrou todo aquele esquadrão em instantes. E então começou. Eu comecei a destruir tudo, mas tudo que pertencia ao exército de Frieza. Os poucos soldados do planeta que ainda restavam se juntaram a mim quando viram aquilo. Naves, veículos, soldados, todos avançando junto a mim. Por um breve momento, eu realmente acreditei que aquela retomada seria real e que talvez eu poderia me libertar. Mas eu apenas imaginei. Cedra estava ali, sobrevoando o solo à minha frente e olhando para mim como quem diz: você foi longe demais. Eu senti um calafrio, mas já era tarde demais para recuar. Então, eu carreguei o máximo de energia que tinha.
Minha boca já estava sofrendo queimaduras a esse ponto. Eu olhava para ele e o ódio era quase translúcido. Cedra, vamos, dispare. Eu disparei. O canhão de energia mais potente e robusto que já havia disparado naquela forma. Aquilo abriu uma cratera no chão. Pulverizou naves que estavam em volta, era massivo, poderoso. Não havia como sobreviver. Mas ele estava lá. Apenas fumaça cobrindo seu corpo e aquela aura ameaçadora. Cedra, formiga, você me picou. Eu estou com raiva. Os canhões das naves dispararam e em instantes não haviam mais tropas aliadas. Não havia nada, somente eu e minha esperança morta. Cedra, parece que eu terei que podar você. É uma pena. Talvez você não seja tão útil assim. Antes que eu pudesse partir para cima dele, ele já estava em minha frente e eu estava congelado. Cedra me deu um soco tão brutal que quase esmagou meu peito. Eu cuspi tanto sangue que tanto ele quanto o chão ficaram pintados de vermelho. Meu corpo, minha visão, tudo ficou fora do ar. Ele segurou minha cauda com os 2 braços e me ergueu alto, arrancando ela de mim e me deixando cair em queda livre, mas agora retornando à forma humana. Aquilo quebrou quase todos os ossos do meu corpo e eu fiquei tão danificado que tive que ficar em uma cápsula de recuperação por 3 meses. Quando saí de lá, meu poder havia chegado às 900 unidades. E assim que sai, fui vestido e levado à frente de Cedra, que parecia com raiva. Cedra, meu plano era te matar assim que saísse dali, mas nem sempre temos o que queremos. O Sr. Frieza quer que eu transforme você em algo mais interessante. Ele pensa que você pode ser muito útil ao seu exército e não gostou do que fiz com sua maldita cauda. Cedra se levantou e andou até mim. Cedra, mas eu juro que vou te matar se você me causar mais algum problema. Você vai treinar comigo dia e noite sem descanso e eu pessoalmente vou retirar essa moleza de você. Eu vou arrancar cada pedaço dessa carcaça velha e fazer de você o melhor soldado que o exército de Frieza já possuiu. E você terá sorte se tiver sobrevivido até lá. Não foram meses, não foram dias, foram anos, longos anos naquele inferno. Ele não mentiu quando falou que seria uma sorte se eu sobrevivesse. Aquilo não era treinamento, era tortura. Ele lutava comigo das 5 da manhã até as 12. E então ele me dava uma pasta sem sabor para comer, e eu tinha 10 minutos para me alimentar. E então, novamente, estávamos lutando, das 12h10 até 22h, e então a pasta. E lutávamos das 22h30 até a meia-noite. E todas as vezes ele me feria gravemente no final, para que eu precisasse passar a noite em uma cápsula, apenas para amanhecer e tudo iniciar outra vez. Foram 5 anos assim, e a cada ano eu senti que mais e mais da minha humanidade se perdia. Eu estava me tornando vazio. Ao final dos 5 anos, meu poder alcançou um patamar de 50.000 unidades. Era devastador, mas já era tarde demais para a minha alma. Por mais 2 anos, eu destruí civilizações e algumas vezes até mesmo planetas inteiros a mando de Frieza. E em pouco tempo, muito provavelmente, eu seria um de seus soldados mais próximos. Eu já tinha 18 anos a essa altura. Já havia vivido uma vida e já não era o mesmo. Eu já comandava uma nave, não uma frota, porque eu sozinho já era suficiente. E possuía meu próprio esquadrão pessoal. E meu subordinado mais próximo era Grap, um soldado que possuía 20.000 de poder de luta. Grap, meu senhor, estamos nos aproximando do planeta. Como será a abordagem? Eu estava olhando pela vidraça enorme da nave enquanto comia algumas uvas diferentes que achei em um dos planetas dominados. Classe, a tecnologia deles é muito importante, então vocês devem levar a batalha a uma área não populosa, ou ao menos que não afete áreas importantes para nós. E depois, eu vou ser diplomático. Caso não funcione, matamos todos. Grap, entendido, senhor. Eu apenas acompanhei aquela conquista, do alto, observando minhas tropas dizimarem milhares do exército daquele planeta. E Grap era fiel como um cão, executando minhas ordens sem rodeios. Pouco tempo depois, o líder religioso deles foi trazido até mim,
e eu o fiz falar com seu povo. Glacie, diga a eles que eles podem se render ao Império e viver sob nosso controle e proteção, ou podem apenas deixar de existir. O líder deles se recusou a falar. Então, eu o parti ao meio, falando eu mesmo. Glacie, eu pensei que vocês seriam coagidos mais facilmente se seu líder religioso fizesse isso. Mas não tem problema, eu posso fazer por mim mesmo. Vocês vão se entregar ao Império aqui e agora, todos aqueles que querem viver de joelhos no chão. A multidão travou por um momento, e então um mar de seres se ajoelhou um atrás do outro, com outro mar ainda de pé. E limpando minha mão em um pano vermelho, eu dei a ordem: Glacie, terminem com o resto. Em instantes, os que estavam de pé não existiam mais, e mais um planeta havia sido conquistado pelo Império de Frieza.